pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés: não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Vou usar uma ilustração que sempre uso para que você possa entender. Aí é comigo, não é com ninguém, ninguém se ofende. Aí, por exemplo, eu passo 15 minutos todo dia penteando o cabelo aqui. Não é 15, estou exagerando um pouco, é uma hipérbole. Aí vou lá na frente do espelho. Fico aqui, passo spray aqui e tal. Se eu ficar careca, eu vou viver? Eu vou viver. Não deu nada, né? A gente vive, né? A gente vive. Não tem problema. Cada dia maior. Cada dia maior, né? Umas saídas, né? Nem tá. A gente vive sem cabelo, mas tadinho, se eu falar isso pro cabelo, não vai ficar triste, aspas, né? Vamos colocar a vida no cabelo. Ele vai ficar triste comigo? Vai ficar triste, não. Poxa, mas você não precisa de mim, então eu vou cair de vez. Né? Não, mas revestir de honra, já pensou? Você olhar pra mim, eu todo careca, você vai falar, mas ficou feio mesmo, hein? Agora não tem jeito. Né? Por quê? Revestiu de honra aquilo que aparentemente era um pouco desnecessário. Né? Então, eu gasto 600 ienes com cada tubo de spray para deixar ele ajeitado. Né? Passa aqui, ajeita para cá, ajeita para lá, não fica bom. Né? E olha de novo, listinha, aquela coisinha toda. Cabelo. Agora, será que todos os dias eu chego de manhã cedo, quando vou tomar banho, eu abro meu peito e falo assim, deixa eu ver como é que está o coração. Eu não vou ver como é que está o coração. Mas se o coração parar, eu vou. Quem é mais essencial? O cabelo ou o coração? O coração. Mas eu revisto de honra o meu? É assim que acontece com a igreja. Às vezes pessoas que podem pensar que não são tão essenciais, mas elas são revestidas de honra. Porque Deus quer que elas sejam honradas, para que elas não se sintam inúteis dentro do reino de Deus. Mas Paulo mesmo fala, aqueles que têm intrinsecamente um valor que muitas vezes, se parar, o corpo sente e pode até morrer, esses não têm honra. Dá para você analisar isso? Às vezes o teu serviço não é visto. Ninguém enxerga o que você está fazendo, mas é importante para o reino de Deus. Existem outras pessoas que cantam num palco, que coisa mais linda, que benção, coisa toda, tá vendo? Não estou dizendo que música gospel não é essencial, não é bonito, é bonito. É bonito, mas existem coisas que são mais importantes. Se você for para um país perseguido, o que é mais essencial na missão? Será que lá na Coreia do Norte tem show gospel? Não tem, né? Mas tem culto debaixo da terra. E o que é mais essencial para a palavra de Deus? Existem coisas, irmãos, dentro do reino e do ministério que são essenciais. E é assim que Deus distribuiu a cada um. A uns, Deus dá honra dentro da sua própria fragilidade. E a outros existem dentro da sua intrínseca necessidade de existência. E muitas vezes não aparecem. Eu não conheço todos os pastores que estão trabalhando no mundo islâmico, no mundo comunista, mas eles são essenciais para o desenvolvimento da obra missionária nos países de forte perseguição. Por isso que a igreja subsiste. Dentro dessas pequenas igrejas, quantos heróis anônimos dentro do reino de Deus, porque eles não necessitam de honra. Que nós sejamos assim também, irmãos. Busquemos não a honra, mas nós busquemos a essencialidade, o ser necessário para o reino de Deus. Mas Deus ele colocou a cada um da maneira certa, né? E dando honra àqueles que precisam para que não se sintam rejeitados. E é dessa forma que Deus age, porque todos são importantes. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Só existe um que é superior a todos nós. Jesus Cristo. Por que aquele que faz muito consegue? É pela graça de Deus.
E por que que aquele não precisa fazer muito e é mesmo assim abençoado pela graça de Deus? Por que que um trabalha o dia todo e ganha 1 denário e o outro trabalha 1 hora no dia e ganha 1 denário? Pela graça de Deus. Nós precisamos entender essa funcionalidade dentro do reino de Deus. Para cada um existe o seu espaço no reino de Deus. Todos nós somos importantes. Não é porque talvez você não tenha uma função pastoral que a sua função no reino de Deus não seja relevante e não seja importante. Se hoje eu estou exercendo a função pastoral é porque Deus me deu e capacita. E Deus dá e capacita todos os outros ministérios e chamados, você dentro do seu próprio chamado e relevância. Aleluia. Você é importante no reino de Deus. Aleluia. Se você sofre, todos nós sofremos. Se você é beneficiado, todos nós somos abençoados. Aleluia. Porque você faz parte deste corpo. Cada um tem o seu espaço e a sua importância. Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3. Dentro dessa questão da unidade. Efésios 4, 1 a 3. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Mais uma vez a unidade, versículo 3 ele fala, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito. Primeira informação que nós podemos extrair desse texto é que unidade não é uniformidade. Não significa que todos nós somos iguais. Time de futebol, nem time de futebol é. Só tem igual o uniforme, porque cada um tem um estilo, né? Aquela chuteira rosa, outra chuteira vermelha, cada coisa diferente. Então, unidade não é uniformidade, né? A unidade ela vem de dentro. É intrínseco, nós já vimos, é essencial, criado por Deus, reflexo da triunidade de Deus. E nós enxergamos a uniformidade como resultado de uma pressão externa. Vamos ser todos iguais. Diferente. Então, nós temos a possibilidade de sermos diferentes e de estarmos juntos em unidade. Temos pensamentos e divergências. E muitas vezes discutimos por nossas divergências. Mas nós precisamos encontrar um ponto comum. Nós estamos dentro de uma unidade. Aleluia. Versículo 3, ele nos fala que a unidade, ela não é criada, ela não é produzida por seres humanos. Essa unidade, ela vem de quem? Ela vem de Deus. Vamos fazer um churrasco para criar uma unidade na igreja. Onde já viu carne da unidade? Já viu carne? Olha só, então, pernil, então quanto mais cara a carne, melhor, né? Peru, vamos lá no Costco. Vamos uma carne bem cara para dar bastante unidade na igreja. Né? Estaca a carne no povo para ver se fica unido. Não vai resolver nada, irmão. Não vai resolver nada. Nós podemos sim fazer um churrasco para ajudar a cultivar a unidade da igreja. Né? Para poder a gente conversar mais, né? Tomar um café junto, lá, aquela coisa, né? Bate um papo. Vai fazer agora um churrasco no Golden Week, se Deus quiser. Né? Para cultivar a unidade, mas não para criar a unidade. Né? Então, a unidade ela não é criada, mas ela é preservada e ela é cultivada. Interessante, esses tempos atrás eu comprei o ano passado uma orquídea para minha esposa. É um vaso de orquídea muito bonito. Aí, só comprei uma porque eu até pobre. Aí cheguei lá com um vaso de orquídea, uma orquídea. Tinha aqueles vasos, sabe aqueles vasos bonitos, né? Quando eles abrem uma loja de conveniência, né? Um patinho.
né? Aí no Patinco, né, tem aquele monte de orquídea, que absurdo aquilo. Negócio terrível, né? Quanta orquídea, eu cheguei em casa com uma orquídea. É o que dá, filho. Aí trouxe a orquídea lá pra ela. Só que lá a jardineira, ela falou pra mim, olha, a orquídea, ela é uma flor forte, mas ela é uma flor fraca. Eu falei, mas forte é fraca? O que é? Ela está indecisa, ela não sabe o que é, está me falando uma charada. Aí ela falou assim, ela é forte, porque se você regar todos os anos, a flor cai, e todos os anos vai nascer uma nova orquídea. A planta vai permanecer viva. Né? É forte por causa disso, porque ela pode perdurar durante muitos anos. Você tira desse vasinho de plástico, coloca num vaso de barro, deixa criar bastante umidade e lodo, e rega todos os dias, você vai ver, vai cair a flor e no ano que vem nasce de novo no período de floração. Ah, entendi. E por que é fraca? É porque a flor cai rápido. Ah, bom. Entendi. Né? Mas é interessante nós fazemos essa analogia. Por quê? Né? Porque a unidade ela deve ser preservada e também a planta ela precisa ser preservada. Eu preciso colocar água nela. Como que eu vou? Ela pode ser forte como for, mas como que ela vai sobreviver se eu não colocar água nela? Eu tenho que colocar água nela. Né? E tem que colocar pelo menos 3, 4 vezes por semana. Tadinha da bichinha morreu, nem uma vez por semana eu colocava, coitada, morreu. É fraca mesmo. Ela é mais fraca do que as outras. Né? Então o que aconteceu? Né? Quando nós temos essa planta, nós precisamos cuidar dela. Precisamos regar, precisamos cuidar. É que nem o relacionamento conjugal. Nós precisamos cuidar do relacionamento conjugal, senão ele morre. Nós precisamos cuidar da planta, senão ela morre. E assim também a unidade da igreja. Se nós não cuidarmos, ela morre. Precisamos cuidar da unidade. A unidade ela não é criada. Eu não posso chegar e falar assim, orquídea pilim. Ela não vai existir. Não. Ela tem que ser criada por Deus. Veio de Deus. Quem dá a vida é Deus. Da mesma forma, a unidade da igreja, quem dá é Deus. E nós devemos preservar. Irmãos, às vezes a flor cai. Aí você pensa, morreu a unidade. Mas se você está cuidando, vai chegar uma hora que a flor vai sair de novo. Glória a Deus, aleluia. E está todo mundo desunido. Não, você está cuidando ali, em oração. Você está cuidando ali, fazendo a sua parte. Né? Vai chegar uma hora, pode ser que a flor tenha caído, porque talvez tem tempo de cair flor e tem tempo de nascer flor. Tem tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de angústia, há tempo de alegria, há tempo para tudo. Então há tempo também de cair flores. Mas se você está cuidando, ela vai continuar existindo. Graças a Deus, aleluia. Então, vamos continuar a cuidar, porque a unidade, ela não é criada, mas ela é preservada. E como que ela pode ser preservada? Você vai falar assim, então agora eu vou chegar lá no pastor, vou jogar um balde d'água nele, né, para preservar a unidade, vou molhar ele, que nem molhar a planta. Não. Como que nós vamos preservar a unidade do Espírito? Aqui no próprio texto ele nos ensina. Versículo 2. Com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, aqui nós temos a receita em um versículo para nós preservarmos a unidade da igreja. Primeira palavra que nos é dita aqui é humildade. Humildade vem de humus, vem do chão, vem ali da terra. E dentro da cultura romana, humildade significava ser uma pessoa inferior. Tanto que eles não suportavam essa questão da humildade, porque era sinônimo de fraqueza. Fraqueza. Mas nós fomos chamados, isso surgiu, a humildade, ela surgiu com a cultura cristã depois de Constantino, que foi implementada ali no Império Romano. Então a humildade, ela foi cunhada para dizer que nós saímos da terra, nós somos pó, nós estamos lá embaixo. Nós não somos nada, considerando os outros superiores a mim mesmo. A planta está lá em cima, eu estou no pó da terra. Humildade, humus. Humildade. Considerar os outros superiores a si
mesmo. Humildade significa colocar Jesus em primeiro lugar, colocar os outros em segundo lugar e eu em terceiro lugar. Humildade. Né? Cristo apresentou-se como alguém manso e humilde de coração. E essa é a primeira bem-aventurança cristã, o ser humilde de espírito. Quem sabe que veio do pó e que voltará ao pó, não pode se orgulhar de nada. Eu sou pó. Nós somos pó. E do que nós nos exaltamos? De nada. Nós dependemos de Deus. Quem sabe isso, reconhece que precisa do Senhor. Nós não podemos pensar de nós mesmos além do que convém. Texto de Romanos capítulo 12, versículo 3. Não pensei de vós, além do que convém. Nós precisamos saber que nós somos pequenos diante de Deus e que necessitamos do Senhor. Segunda qualidade, para que nós venhamos a preservar a unidade dos relacionamentos dentro da igreja. Mansidão. Mansidão é uma pessoa mansa, é aquela que abre mão dos seus direitos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7 nos diz que é aquela que prefere sofrer o dano, sofrer o prejuízo. Ele não vai entrar em questão, ele não vai bater o pé, ele não vai dizer eu tenho razão, você que está errado. Aquela atitude, né, a ética da negação, né? Tudo nega. Não fui eu, não, a culpa não é minha, a culpa é dos outros. Não é nada comigo. É a ética da negação. Não. Mas a mansidão é aquela que prefere, muitas vezes, sofrer o prejuízo. Em prol de quê? De ser chamado fraco? De acordo com a cultura romana? Não. Mas em prol da unidade. Em prol da unidade. Nós observamos outro exemplo de humildade com Abraão. Abraão, ele tinha o seu sobrinho Ló. Eles saíram da região lá de Harã e foram morar lá em Canaã. Depois os seus rebanhos cresceram tanto que os pastores de um e de outro começaram a discutir por causa do espaço para a comida dos rebanhos. E então eles chegaram à conclusão, olha, não temos mais condições de morarmos juntos porque a terra não suporta a quantidade de rebanhos que nós temos. Eu amo muito você, meu sobrinho. Você saiu comigo da minha casa. E você é a única referência que eu tenho dos meus pais, da minha família. Mas chegou um ponto que nós vamos precisar seguir caminhos diferentes. Falou assim, meu tio. E o que Abraão falou? Pois é, né, eu sou mais velho, eu vou escolher o melhor. O resto fica para você. Foi isso que ele falou? Ele falou assim, olha, a terra está aí. Escolhe. O que você quiser ter, meu filho. O que sobrar fica para mim. Foi assim que ele falou. Isso é humildade. Abrir mão. Abrir mão. A mansidão, né? Aliás, a mansidão, perdão. A mansidão, ela é também o poder sobre controle. Quanto mais poder Deus agrega a você, porque existem pessoas que detêm muito poder nas mãos. Né? Observamos principalmente as pessoas ricas, né? Os grandes empresários, os políticos. Eles detêm muito poder em suas mãos. E quanto mais poder detém, você quer ver o caráter de alguém, dá poder para ele. Dá poder e dá dinheiro, porque dinheiro é poder também. Dá poder para a pessoa. Porque o problema do dinheiro não é nem o papel, né? Porque ninguém gosta de papel. As pessoas gostam de poder. Né? Então o dinheiro lhe representa poder. Dá poder para as pessoas. Para você ver como elas agem. Tem gente que tem um pouquinho de poder na mão, já muda. Né? O nariz vai lá em cima. Né? Então nós precisamos saber administrar essa questão do poder. E mansidão é poder sob controle. Você pode estar lá em cima, você pode escalar no pico da, digamos assim, da pirâmide social. E chegar lá em cima e continuar sendo o mesmo. Porque é para isso que Deus nos chama. Jesus Cristo, ele está no topo da pirâmide social e universal. E nem por isso ele deixou de ser manso e humilde de coração. E este é o exemplo para nós. Agregue-se poder em suas mãos e você continue sendo humilde. Humilde. Controle. Tem poder para se irar contra as pessoas. Já pensou se você fosse chefe da Microsoft? Aí então algum funcionário viesse falar para você, a sua gravata está feia.
Ah, é? Aí vai lá no seu escritório e fala assim, demite aquele cara. Depender da gente faz assim, né? Porque o poder não está sob controle. Mas nós precisamos ter poder sob controle. Isso é mansidão. Mansidão. Né? Longanimidade, isso é uma qualidade, a mansidão é uma das qualidades para que nós venhamos a manter a unidade dentro da igreja. Outra, longanimidade, que é a paciência. Paciência, irmãos. Quando que você vai ter paciência? Você vai ter paciência quando você encontrar alguém que você precisa ter paciência. Então você já sabe quando é que você vai ter que ter paciência. Então o texto está falando, a Bíblia está falando para você aqui, olha. Leia na sua Bíblia, não sou eu, tá? Vamos ver. Com toda humildade e mansidão e com... Ah, tem aí também, né? Com paciência. Quando é que você vai ter paciência? É quando pisa no teu calo, quando fala o que você não quer ouvir. Você vai ter que ter paciência. Isso faz parte da vida cristã. Deus quer que você tenha paciência com esse povo que pisa no teu calo, que faz o que você não quer, que te contradiz e que vai contra os seus princípios. Nós precisamos ter paciência. Né? Porque se nós não tivermos paciência, aí já vem a ruptura. Né? Tem muitos casais que não têm paciência de esperar. Porque logo quando nós nos casamos, são dois universos diferentes. Né? Pensa de um jeito, quando está namorando, aquela paixão, aquela coisa, né? Graças a Deus, eu sou apaixonado pela minha linda. Né? Mas, ó, vou dizer uma coisa para vocês. Né? São dois universos diferentes. Dois universos diferentes. E nós passamos a viver debaixo do mesmo teto. Irmãos, acho que o primeiro ano é o que a gente mais briga, né? Aquela treta. Mas eu não penso assim, mas eu também não penso assim. Né? E fica aquele atrito todo, né? Por quê? Nós precisamos, para superar esse momento de decolagem do avião, quem já andou de avião sabe, né? Vocês vieram do Brasil para cá, do Peru, né? Você sabe, né? Lá da Bolívia. Quando o avião está subindo, é o momento em que ele mais trepida, né? Parece que vai cair a asa. Né? Então é assim também o casamento. Ele está subindo, né? Por que está tremendo, está balançando? Porque você está subindo, irmão. O casamento está ficando melhor, está ficando mais quente mesmo, essas brigas tá boa. O casamento... Carmo. Mas, irmãos, por quê? Você precisa ter paciência. Senão você não vai aguentar a decolagem. Ele já vai quebrar antes de decolar. O avião já vai descer. Não desce avião logo. Não estou aguentando mais essa trepidação. Nós precisamos ter paciência. Por quê? Dentro dos relacionamentos da igreja você vai encontrar muitas pessoas, isso é uma realidade. Em todo lugar que você for, até dentro da sua família. Interessante, né? A gente já suporta os nossos irmãos, eu não tenho irmão, sou filho único, mas eu vejo a minha esposa. Ela suporta os irmãos pisando no calo, né? Mas às vezes não suporta o irmão pisar no calo. O irmão da fé que eu estou falando, né? Nós temos que aprender a suportar uns aos outros. Precisamos ter paciência. Senão nós nunca vamos ter a unidade. Então faça a sua parte. Quando eu tiver paciência eu também vou ter. Não, comece por você. Nós temos que começar em nós mesmos. Porque a Bíblia manda nós sermos pacientes. Não é o pastor, não. Tenha humildade, ó irmão. Seja humilde, seja manso, seja paciente. E aqui chegou uma coisa interessante. Suporta. Suporta, irmão. Entendeu? Suporta. Com amor. Não é só aguentar, não é suportar com o amor de Deus. Graças a Deus. Né? E essas qualidades, essa ética, essas ações, elas vão contribuir de uma maneira eficiente para a unidade da igreja. João capítulo 17, versículos 20 a 23. 20 e 21 só, vamos ler. João capítulo 17, versículos 20 e 21. Leamos. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim, para que pela palavra deles,
para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui nós vemos a questão do reflexo da triunidade de Deus na unidade da igreja, mas nós encontramos um elemento novo. Para que existe a unidade? O que o texto nos fala? A unidade existe para que o mundo creia que o Senhor, que tu me enviaste. As pessoas não vão crer que Jesus é Deus desta igreja e que Jesus realmente é Deus se não houver unidade no meio do povo de Deus. Nós precisamos de unidade. A igreja precisa de unidade. Você precisa estar disposto, como membro do corpo de Cristo, invisível no mundo inteiro e visível na sua igreja local, a estar trabalhando pela unidade, fazendo a sua parte. Por quê? Senão nós estaremos colocando tropeço para que aqueles que ainda não creem e têm possibilidade de ser salvos, não entrem pela porta, pela nossa falta de unidade. Como é importante a base para todo crescimento. Quer ver um exemplo prático? Não vou chamar para a igreja não, porque depois que eu chamar, para que eu vou chamar? Tem aquele irmão Zezinho, o irmão Joãozinho, né? Já vai dar mau testemunho, não vou nem chamar para a igreja. Eu não vou chamar não. Eu já estou quase saindo daquela igreja mesmo, depois eu saio, aí depois vai pensar o que de mim? Quando há unidade, não há crescimento. Pior, irmãos. Se não há unidade na igreja, se não há esse fluxo, as pessoas, em vez de crescer a igreja, reduz e ela implode. Por isso que Satanás luta tanto para que você se volte contra o seu irmão. Para que você se volte uns contra os outros. Jesus falou, a palavra de Deus nos diz, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra o Joãozinho, o Zezinho, a Mariazinha, não é contra ninguém, irmão. A tua luta é contra o diabo, e ele é invisível, ele é ardiloso, e ele incute sofismas na sua cabeça, e você acredita e pensa que é muito certo, que é muito bom, é muito racional, mas na verdade é um tropeço para você cair, destruindo a unidade, destruindo a igreja. Nós precisamos estar atentos, porque nós somos chamados para edificar o reino de Deus. E aonde o texto ele mesmo nos fala, nós somos um em Cristo, e Deus está se manifestando em nosso meio. Isso que Satanás não quer. Porque aonde a unidade, o Senhor envia a sua bênção. E a sua presença ali está. Aí as pessoas começam a ser curadas e começam a ser libertas. Os demônios começam a ser expulsos, a conversão, a transformação genuína. Aquele que estava com o coração empedernido, ele se abre e aceita as verdades do Evangelho, a obediência. Isso o diabo não quer. E começa com uma coisa muito simples: unidade. Não deixe nenhuma raiz de amargura brotar em vosso coração, porque vai ser como um câncer, diz a palavra de Deus. Vai te matar por dentro. Isso vai contaminar a outros. Chega um ponto que você não consegue se conter e vai ter que falar para alguém e vai transbordar no ouvido da outra pessoa e contamina o próximo. E o outro, e o outro, e o outro. E quem é que quer isso? Tenho certeza que não é Jesus. É o diabo. Nós temos que trabalhar pela unidade da igreja. Porque ela é a base para o crescimento da igreja. Os dois vetores sempre existirão, né? O vetor da unidade e o vetor da desunião. Sempre vai haver um pequeno percentual. É o ruído branco dentro da igreja. Aquela coisa assim, chiadozinho. Sempre vai ter. Mas o vetor da unidade ele tem que ser mais poderoso. Amém. Para romper com a força opositora. Amém. Em nome de Jesus. E o terceiro e último ponto. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Leamos. Então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e as colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregara.
e aproximou-se do filisteu com a funda na mão. Aí você vai falar assim, mas que o pastor está querendo falar da igreja aqui de Davi? Falando que Davi era a igreja? Não. Vamos pular um pouquinho além do texto. Aí nós vemos aqui a história. Saul, ele tentou colocar as vestes e o traje, Davi tentou colocar os trajes de Saul para poder pelejar contra o filisteu Golias. Viu que não dava certo, o que ele foi fazer? Falou, vou ser eu mesmo. Esse negócio de assumir a identidade do outro não dá certo não, eu tenho que ser eu mesmo. Confio em mim, como diz meu sogro, confio no meu taco. Né? Eu vou lá, né? Sou eu mesmo. E o que eu sou eu mesmo? Eu sou eu com cajado e pedrinha e funda. É isso aí que eu assim desse jeito que eu vou vencer Golias. Aí é onde que ele foi. Ele, para poder usar a funda, acho que você sabe o que é a funda, né? Parece como é que fala? Um cordão que tem uma ponta, parece um estilingue. Aí coloca ali naquela ponta uma pedrinha bem lisa, aí você gira, joga assim, ela escorrega e aí ela toma o rumo que foi orientado. Tudo bem. Ele precisava de munição para a sua funda. Qual era a munição da funda? Pedra. Que tipo de pedra? Será que era um calhau, aquela pedra toda cheia de ponta, né? Aquela pedra assim meia esponjosa? Não, que pedra que ele queria? Diz o que aqui o texto? Ele fala, ele foi a um riacho, ele pegou 5 pedras lisas. Tá, vamos aqui na pedra lisa. Nós temos um rio. Para a pedra ficar lisa, suponhamos aí, há mais de 50, 60 mil anos atrás, de acordo com a história do Japão, eles falam que o Monte Fuji, ele teve grandes erupções, passou por um período de grandes erupções, e ele atingiu a altitude que nós temos hoje, mais de 3.700 metros. Naquele período, toda a lava que escorria formou 5 lagos. 5 lagos ao seu redor, que é originário de um rio que descia das montanhas de Nagano. Então, naquele rio, né, com a lava do vulcão, formaram-se 5 lagos grandes. Tá. Essa lava vulcânica, dentro dos lagos, se você for lá hoje, você vai pegar, são pedras porosas, são pedras pontiagudas, mas é diferente das pedras do rio. O que acontece com as pedras do rio? Elas se transformam lisas por causa do quê? Da corrente de água. Aí nós observamos, vem aquela correntezinha lá da montanha, aí estão aquelas pedrinhas que saíram do magma do vulcão. Parece os irmãos na igreja. Mas eu já vi. Já vi. Tô brincando. Foi daquele jeito. E aí o que aconteceu? A pedrinha ficou lisinha. É assim que Deus quer ser lisinho. Deus quer ser lisinho. Você vem para Jesus, você vem cheio de ponta. Vai pegar em você, corta a mão. Caco de vidro, é o que é essa pedra? Né? Eu me lembro até hoje quando eu andava lá nos corais, lá na Bahia, né? Eu cortava o pé toda hora, porque eram todas aquelas pedras pontiagudas. Né? Mas era gostoso quando você pisa numa pedra lisinha, né? Lisinha. É assim que Jesus faz pra gente. Sabe qual é o projeto de Jesus, irmãos? Jesus ele planejou aperfeiçoar os santos através dos relacionamentos. Jesus escolheu aperfeiçoar os santos, colocando-os todos no mesmo lugar, para que todos pontiagudos começassem a e ter as suas diferenças e as suas divergências, as suas opiniões diferentes, né? E dentro dessa dialética relacional, nós aprendemos um com o outro. Você aprende dentro do casamento, mas aprende também dentro da igreja de formas diferentes. Você aprende na escola, nós aprendemos. Não existe aprendizado solitariamente. Nós precisamos viver em comunidade. O ser humano, ele é um ser comunitário. Nós precisamos uns dos outros. E mais, nós precisamos do corpo de Cristo. Nós precisamos das divergências uns com os outros, porque talvez o teu irmão te diga coisas que ninguém teve coragem de dizer e que é necessário que você escute para mudar. Sabe, irmão, você precisa, não é preciso ser transferido de igreja. Você precisa ser transformado. Essa que é a realidade. Nós não precisamos mudar de comunidade. Aliás, Deus não quer que nós mudemos de comunidade à torta e direito. Se virou uma heresia é outra coisa.
Se você mudou de endereço é outra coisa. Você não vai congregar, morando aqui no Japão, congregar lá no Brasil. Eu mando dízimo lá no Brasil. Não, faz isso, não. Deposita dízimo aqui. Para ajudar a obra missionária. Nós precisamos entender uma coisa. Que as nossas diferenças, elas geram transformações uns nos outros. Essas pedrinhas aqui do ribeiro, elas foram úteis nas mãos de Davi. E é assim que Deus faz conosco. Como é que nós entendemos? Ah, mas você está forçando o texto aqui, pastor. A sua hermenêutica está um pouco forçada. Né? Não, eu só estou utilizando uma comparação, sabe por quê? Porque quando Deus ele fala acerca de paciência, quando é que eu vou ter paciência? Quando alguém me provoca. Quando é que eu vou ser manso? Quando alguém me provoca e pisa no meu pé. Quando é que eu vou dar amor? O amor altruísta, amor de Deus. Quando não tem quando não posso, não dá para amar. Esses sentimentos que Deus quer que sejam cultivados e trabalhados e formados em nós, eles só podem existir no contexto das divergências. Então as divergências, elas não podem ser motivo para você sair da comunidade cristã. Mas nós precisamos estar dentro da comunidade cristã e sermos transformados por nossas próprias divergências. E aí o final de tudo, o selo é o perdão. Perdão em amor. Se nós não conseguimos perdoar, nós morremos por dentro, irmãos. Eu já passei por situações em que eu resisti perdoar. Eu resisti perdoar. E Deus me fez sentir. Parece que Ele, como diz o Salmo 32, escondi o meu pecado. Parecia, olha aqui, os meus ossos estavam secando. É algo por dentro. E às vezes você pensa, eu estou morrendo, eu leio a Bíblia, eu não consigo entender. Eu quero orar, minha oração parece que não sai debaixo do teto, eu durmo. Por quê? Eu estou morrendo por dentro, porque existe algo que eu não fiz e que deveria ter sido feito. Deus não quer que você morra. E sabe por que nós sentimos esse constrangimento? É porque Ele não quer que você viva desse jeito. Porque senão Ele podia deixar. E aí, tudo bem. Estou nem sentindo nada, estou vivendo muito bem com a vida. O chefe da Ana Cláudia, o chefe lá do restaurante da Aixim, né, ele provavelmente não é cristão. Né, e ele vive de bem com a vida. Está sempre bem-humorado, sempre tranquilo. Aí eu pergunto, como uma pessoa pode estar bem-humorada e de bem com a vida e não ter Jesus? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não incomoda. E é assim também, irmãos. Tem muita gente que consegue ser feliz sem Jesus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não incomoda. Graças a Deus que Deus nos incomoda. Não é desse jeito não, meu filho. Não é dessa forma não. Desse jeito não tá bom não. E você ora e o negócio não flui. Você tenta e a coisa não acontece. Parece que tem uma coisa te prendendo, te pressionando por dentro. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Porque o Espírito de Deus falando com você. Quando você está anestesiado, já não sente mais nada. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. O Espírito Santo de Deus não está mais atuando. Aí é um alerta terrível. Então abra os seus olhos. Nós precisamos uns dos outros. E Deus, Ele planejou. Jesus, Ele planejou o aperfeiçoamento dos santos dentro da igreja. Quando alguém disser para você, meu amigo, eu saí da igreja porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque... Olha, nós precisamos perdoar, nós precisamos amar, para que você mesmo seja beneficiado. Aleluia. Quando nós saímos de um lugar para o outro, irmãos, nós levamos os problemas junto conosco. Não pense que os problemas vão ficar para trás. Eles vão junto conosco, porque na verdade os problemas estão em nós. Nós precisamos entender essa verdade. E o texto de Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 14 nos fala: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. Nós só conseguimos desenvolver essas qualidades quando nós não temos motivo, não temos razões emocionais para respondermos positivamente. Graças a Deus que nós somos diferentes. E graças a Deus que Deus trabalha em nós este amor.
Amém? Vamos nos colocar aqui. 2 pontos essenciais para essa mensagem. Sim mesmo. Primeiro deles, não pense que nós temos condições de viver longe da igreja. Não existe vida de fé sem a igreja. Porque a igreja é muito amada, é o corpo de Cristo, e a vida ela emana do corpo. Então você precisa do corpo, você precisa da igreja, você precisa da comunidade local para sobreviver. Se alguém lhe trouxer essa ideia, você já sabe como responder. Segundo, não saia da igreja porque você tem problemas com algum irmão, mas aproveite as divergências de pensamento para que você seja transformado. Se Deus vai transformar o seu irmão, é um problema dele, mas você tem que ser uma pedra bem lisinha nas mãos de Davi, nas mãos de Jesus, porque aí você pode ser colocado em uma funda e ser usado para derrubar gigantes. Deus pode fazer de você um homem e uma mulher para derrubar Satanás de todos os intentos para destruir o reino de Deus. Coloque isso na sua mente, irmãos. E que você possa estar firme com o Senhor para contribuir positivamente pelo reino de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui. É o Senhor que nos trouxe hoje aqui, Senhor. O Senhor que nos trouxe a este lugar, e esta mensagem nessa noite é para mim, é para nós. E o Senhor está falando conosco, Senhor. E o Senhor fala conosco porque o Senhor nos ama. Eu te peço nesse instante que o Senhor possa ajudar toda a tua igreja. Pensamentos que são tão comuns em nossos dias, mas nós precisamos compreender que não temos condições de viver sem a igreja. Se nós somos cristãos, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos amar o nosso próximo, que nós vemos, que é uma confirmação de que nós amamos ao Senhor Jesus Cristo. E nós também precisamos aprender a superar os nossos problemas de relacionamento. Ajuda os teus filhos, Senhor, a superar estes problemas. Ajuda os teus servos a perdoarem. Nós sabemos que não é fácil, sabemos que não é simples, mas que o Senhor possa me ajudar e ajudar os meus irmãos, Senhor. Coloca a mão no teu coração, peça. Senhor, meu Deus, ajuda-me a perdoar quando for ofendido, quando eu for magoado. Ajuda, meu Deus, a ser transformado. Quando houverem divergências dos meus relacionamentos entre os meus irmãos. Assim como eu fui perdoado, eu também quero perdoar. Graças a Deus. Assim como eu recebi o teu perdão e o Senhor apagou os meus pecados, eu também quero, meu Deus amado, apagar os pecados dos meus irmãos da minha mente. Ajuda-me, Senhor. É muito difícil, meu Deus, mas nós cremos que pelo teu Espírito há poder para nós fazermos isso. Ajuda a tua igreja, Senhor. Cura a tua igreja, Senhor. Para que o céu esteja aberto sobre eles, eles consigam orar e falar contigo. Para que as suas famílias sejam abençoadas, prósperas e profícuas. Para que esta igreja cresça em unidade, Senhor. Para que nós sejamos transformados. Para que nós sejamos renovados e a unção do teu Espírito seja manifesta em nosso meio. Nós sabemos, meu Deus, que quando nós estamos em unidade, ali o Senhor ordena a bênção. E que o Senhor possa ordenar a bênção sobre esta igreja. Bênção, Senhor amado, de salvação em primeiro lugar, de transformação, de renovação, de conversão de almas, mas também bênçãos pessoais, a nível individual, Senhor. Meu Deus, uma vida espiritual próspera, a presença do Teu Espírito Santo continuamente, o Teu falar, o Teu guiar, o Teu agir em nosso meio, bênção dentro de casa, paz no relacionamento conjugal. Todas essas coisas são fruto de algo muito maior, que é estar ligado à videira verdadeira. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa, meu Deus amado, estar religando, e o Senhor possa estar fortalecendo, e que o Senhor não deixe Satanás roubar a semente que está no coração dos teus filhos, através de tantos enganos, de tantas malas. Em nome de Jesus, ó Deus, levanta esta igreja, Senhor amado, como referencial, como arauto, como atalaia, meu Deus, como um farol que brilha à noite, e que o Senhor possa fortalecer a cada um dos meus irmãos queridos aqui. Em nome de Jesus. É o Senhor que trouxe essa palavra para nós nessa noite.
E que essa igreja, meu Deus amado, possa ser cheia do teu amor, cheia da tua graça, cheia da tua presença, para a glória do teu santo e bendito nome. Perdoa os nossos pecados, meu Deus. E o Senhor possa nos perdoar naquilo que nós temos feito que te desagrada. E o Senhor possa nos purificar, Senhor amado. Renova a nossa mente. Nos limpa, Senhor amado, nos purifica e nos usa neste mundo até a volta de Cristo Jesus. Abençoa esta igreja, Senhor, porque ela é indispensável para cada um de nós e que nós possamos contribuir para o seu crescimento e contribuir para que o teu nome venha a ser glorificado neste lugar e este corpo se multiplique em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Agradeço a oportunidade.